uma coisa que eu fui olhando assim na tua história, até para não chegar aqui cruzão e tudo, e eu vi, eu falei, caraca, isso é muito legal, justamente porque as pessoas não tendem a associar muito você a esse início ali do circo. Isso eu estou dizendo às pessoas no geral, assim, né? Uhum. As pessoas já acham que você é bem marcado pelo projeto, né? Projeto não, porque existe. Com a parede, né? E depois com o monobloco, que foi sensacional. Mas isso que eu estava falando no início, assim, na introdução, você é um cara que transita por muitas searas, né? Como, assim, monobloco, Pedro Luiz e a Parede, a tua carreira solo, você fez trilha para cinema, para TV, para teatro. Isso é um sintoma, tu é aquele cara workaholic, assim, que precisa tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ou não? É o amor à arte mesmo e a produção vem, você precisa externar isso. Não, eu preciso sim, é um abastecimento para mim estar fazendo, estar assim, eu acho que o que eu mais cheguei perto de fazer, que eu olho assim razoável, foi poesia. Só que desde muito pequeno, que era uma coisa que eu comecei a fazer em casa, assim, né, experimentando, havia o incentivo também no seio da família, as pessoas todas da minha família são ligadas à língua portuguesa. Meu pai também, apesar de ser um juiz de direito, ele fazia poemas, uma coisa mais bilaquiana, assim, e minhas irmãs sempre cantaram muito também. O violão chegou muito cedo lá em casa, as minhas irmãs mais velhas ganharam violão, começaram a aprender, e eu ficava ali de olho. Eu tinha 5 para 6 anos, um violão muito bom, que foi batizado de Lobo Buarque, em homenagem ao Edu Lobo e Chico Buarque. Mas lá em casa, assim, é, a amplidão da música que se ouvia era muito grande, né? A gente ouvia tudo, tinha os compactos, tem o compacto dos Beatles daquela época, do Erasmo, e MPB, e a música clássica, tudo entrava lá em Aham. casa e era muito acolhido. Então, desde ali veio isso, e eu, quando entrei para a escola, a minha primeira professora primária achou que eu tinha alguma vocação para escrever poesia e falou para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, incentiva ele a fazer isso. Mas muito cedo eu comecei a buscar a música como portal para eu apresentar para as pessoas isso que eu achava que era uma produção poética. E assim foi a vida inteira. E essa agonia continua. Quer dizer, desde os 15 anos que eu comecei a dar aula para alguns amigos de escola que gostavam. Eu nunca fui instrumentista, mas eu tinha ali, né, minha dedicação a aprender aquilo intuitivamente, e fui trabalhando com isso para sempre. E minha primeira profissão foi dar aula para os meus colegas de escola do Pedro II, que queriam aprender aquele violão que eu tocava. Que massa. Depois fui para uma escola de música popular, que era do Tomás Improta, e fui diretor da parte de violão popular. Então, sempre, né, a música foi me arrastando com ela, e eu acho que ela foi um jeito de eu entregar, de eu espraiar os meus impulsos poéticos, que é para onde eu olho e acho que eu consigo fazer coisas mais razoáveis. Você acha, eu tenho certeza. Não só razoáveis como bons, né? Uhum. Eu acho você um grande letrista, assim. Além de ser um músico que compõe canções muito bacanas, muito marcantes, assim, eu admiro muito a sua poesia, né? As letras, né, das suas canções. Eu dou muito valor. Você é um artista que foi trilhando, né, durante os anos 80, ali, como você falou, início dos anos 80, ali, Circo Voador. Você participou de uma banda meio punk no Rio, chamada Urge. Urge, isso. Urge e tudo. Até que nos anos 90 você foi desenvolver a parede. Nesse até do teu início de carreira ali como músico, como reconhecimento ali de músico, esses trabalhos iniciais, até a parede, você foi gravado por algum artista famoso? Eu não tenho essa Não, informação. não. Na verdade, quando a gente, depois da história do Circo Voador, aí começa a história com as Drubal. Com A as gente Drubal. muda para São Paulo, a base até da banda voadora. Novamente o Marcos me indica para aí já para o pessoal do Asdrubal mesmo, que era todo mundo admirava muito o Marcos, era professor de filhos, irmãos, primos daquela galera toda, professor de música, né?
Marcos foi professor do Moreno Veloso, era um cara muito... lá na Escola Parque, quando o Moreno era uma criança, hoje em dia é um super compositor, super Verdade, cabeça. verdade. Enfim, mas aí o Marcos me indica para o Asdrubal para formar a banda que ia tocar com eles em São Paulo, para uma experiência parecida com o que eles tinham feito aqui, só que Uhum. lá no Sesc Pompeia, que tinha acabado de estrear, eles iam fazer o que então seria, mas a gente não sabia, seria a última peça que o Asdrubal fez junto, que era Farra da Terra, A Farra num da Sesc, Terra. num Sesc Pompeia recém-inaugurado, aquela efervescência acontecendo coisa na área de convivência, na choperia, que acho que hoje em dia até, não sei se chama choperia ou chama comedoria, no teatro com 2 lados, na rua. Ali nessa rua, inclusive, que eu me deparo com o festival O Começo do Fim do Mundo, festival punk. Festival Eu Punk. fico chapado com aquilo, muito impressionado com a potência e com a objetividade daquela música, e depois acabo criando o Urge, né, voltando para o Rio, quando volto nessa minha temporada paulista, virei pai, na verdade, conheci a mãe dos meus filhos lá em São Paulo, e aí ela engravidou, e aí eu fui para o Nordeste, onde ela trabalhava, apesar de ser paulistano, depois viemos para o Rio. Eu volto para o Rio impactado com essa coisa do movimento, da música punk, né, e do movimento punk em geral. Eu nunca fui punk, minha irmã até, a Margot, que fez parte de algumas das formações do URGE, ela realmente frequentou o movimento punk. Ela ia para o Point, na Praça Mahatma Gandhi. Eu era só impressionado com a música e juntei toda a minha história pregressa de MPB, de música clássica, de música pop internacional, Bob Marley, James Brown, Stevie Wonder, todas as coisas que eu admirava mundo afora, Beatles, Stones, com aquela potência do punk, aquela coisa das músicas de 50 segundos, 1 minuto e meio. Com atitude, né? Atitude muito... E o papo muito crônica, crítica social, politicamente posicionado, e criei o Urge, chamei alguns amigos e criei o Urge. Antes disso, eu já tinha gravado uma demo, que foi a primeira coisa que tocou na Estácio e na Fluminense, na Estácio FM e na Fluminense FM, que era a banda Paris 400, foi o nome que a gente deu a essa banda que acompanhou a Asdrubal, porque era o nosso endereço em São Paulo, Paris 400, lá no Sumarezinho. Essa banda que acompanhou o Asdrubal foi a mesma que gravou aquele único LP que o Asdrubal tem, né? Exatamente. Legal. Tem a gente na contracapa, a banda toda. Eu, Antônio Saraiva, Nelson Gurier, que acabou de nos deixar, virou estrela. O Roberto Besserman, que era pianista, o Zé Bruno, grande baterista que está morando em San Diego. Pode crer. O Zequinha Barros. Enfim, era uma turma, e ali, na verdade, essa turma gravou comigo a minha primeira demo, que chamava Pedro, que era um nome que meus amigos me chamavam, e Paris 400. Essas foram as minhas primeiras canções que tocaram tanto na Fluminense quanto na Estácio. Alguns anos depois eu gravo, então, começo o Urge no Larry B, que era uma casa noturna que tinha aqui bem underground na Siqueira Campos, em Copacabana. O primeiro show do Urge foi ali, e depois fez um circuito underground aqui e em São Paulo. Tocou no Ácido Plástico, que era uma ex-igreja do lado do Carandiru. Tocou no Madame Satã. O Urge virou nome de um drink no Madame Satã. O Domecq chamava Urge. Era o nome de bandas, né? Então, mas ali era tudo ali muito alternativo, né? Assim, havia algumas pessoas que apostavam, familiares, amigos, que me emprestavam dinheiro para eu gravar minhas demos, né? Dentre elas Iná Falcão, que é uma grande produtora que mora no Chile, que era produtora na época do Sivuc, do Gonzaguinho e do João Bosco. E alguns parentes que tinham mais recursos me ajudaram a gravar essas primeiras coisas. Na verdade, aí eu vou trabalhando. Urge dura de 84 a 91, a gente entrega um LP e logo depois deu, né? Foram 7 anos de underground, parará, e eu estava dando muita aula. Nesse momento eu tinha, né, estava no começo dos 30 anos, eu fiquei muito na dúvida se na verdade, se a minha profissão que me sustentaria seria cantautor, seria, né, compositor e cantor das minhas próprias canções. Comecei a dar aula, comecei a fazer, e aí coincidentemente fui chamado para dirigir 2 trabalhos muito interessantes no começo dos anos 90 de pessoas que me conheciam do Urge, de toda a minha história, que foi a Arícia Messi, que é uma grande cantora e autora de Niterói, que está lá, não pode ter nome, só pode letra, não pode...
Não pode ter óleo, só tarja preta. Isso é parceria minha com a Bianca Ramoneda, a gente pode chegar aí daqui a pouco, isso aí já é mais Legal. tarde na Flap. Sim. Eu só concluí essa história que eu estou falando pra caramba, né. Não, Então, é isso que a gente quer. aí, na verdade, a Arícia e o Boato, que era um grupo de poetas, amigos meus, especialmente o Cabelo era meu amigo há alguns anos já, os 2 me chamam coincidentemente para dirigir os trabalhos deles, fazer a direção musical dos 2 trabalhos, Aham. e eu acabo indo parar no palco, né. De novo, nesses 2 trabalhos eu viro também músico e canto canções nos 2. Não sou o cantor, não sou o lead singer, mas sou um cantor que faz alguns solos e apoio em todas as outras coisas, faço os arranjos ali no violão, vou criando do meu jeito e ensinando para as pessoas. Nessa época eu também estava fazendo faculdade de música. Eu tinha feito letras quando saí do segundo grau e resolvi fazer música, ver se eu, né, tinha aprendido alguma coisa de música, fiz um teste de habilidade específica, passei e fiz 5 períodos de música. Então estava tudo meio misturado, comecei a dar aula para uns cantores numa sala lá no centro da cidade, e um dia o Michel Melamed me chamou para fechar um evento aqui clássico do Rio de Janeiro que chama CEP 20.000, que é um evento de poesia, de cinema, de música, de teatro, de dança, criado pelo Chacal, pelo Guilherme Zarvas, por uma turma da pesada. O Michel me chamou para tocar no aniversário do CEP, se eu não queria montar uma história com as minhas músicas de 20 minutos, meia hora de música dançante. Chamei meus parceiros que tocavam comigo na parede, né, o Sidon, C.A. Ferrari e o Mário Moura, e falei: ó, vocês vivem me pilhando para eu fazer um trabalho meu, pintou essa oportunidade aqui, vamos fazer? E aí fizemos, como eu queria um negócio bem portátil, todo mundo com o instrumento pendurado, como se fosse um forró um pouquinho mais parrudo, mais rock and roll, mas que todo mundo pudesse estar interagindo com a plateia, dançando, se alinhando com uma parede sonora. E aí o Sidão falou: pô, já que a gente vai fazer assim, vamos chamar o Celso Alvim, que eu já conhecia, grande Aham. baterista, percussionista, professor, que a gente faz uma bateria desmontada ali, grave, médio, agudo, como o Saraiva, nosso amigo, já tinha proposto um tempo atrás. Vamos embora. E aí, cara, primeiro show, na verdade, a gente tinha essa brincadeira de se alinhar com uma parede. Eu tenho essa fita cassete de eu falando, pô, a gente vai se alinhar como se fosse uma parede sonora. E quando o Michel Que me legal. pergunta, como é que eu anuncio vocês? Eu falo, sei lá, fala que é Pedro Luiz e a parede. E, Sensacional. cara, quando a gente entrou no palco, por toda a história, talvez, que já tinha com o Boato, com a Arissa, das minhas músicas, né, já estarem nesses trabalhos, a plateia levantou e foi assim, dançando do começo ao fim dessa pequena apresentação. E Que daí a gente foi chamada maravilha. para uma segunda, para uma terceira. Na quarta vez que a gente tocou, a gente foi contratado pelo selo Dubas, do Ronaldo Bastos, que estava dentro da Warner. Aham. Nesse mesmo momento, os shows da Arissa eram bombados aqui na Zona Sul do Rio. E aí muita gente começou a ver, né, me ver no show da Arissa, me ver no boato, começaram a ver na parede. Fernanda me chama. A Via Negromonte, que é uma grande cantora, atriz, dançarina, tinha gravado num disco produzido pelo Luiz Coimbra já 2 canções minhas, mas era um disco alternativo. A Tá. primeira pessoa que grava as canções minhas, que dá uma dimensão no mercado de música mesmo, foi a Fernanda Abreu. E Ah, que aí, que massa. foi o Tudo Vale a Pena e o 2 do disco da Lata, e Pode aí crer. emenda, aí o Rapa grava Miséria S.A., aí eu, Cabelo e Beto fazemos canção para o Cidade Negra, aí o negócio, eu falei, de Sim. repente dá para viver disso. Aí veio Elza Soares, Ah, isso é veio bem, só que bem mais tarde, Ney como eu Mato diria no Grosso. Brasil. Mas aí Nem vim veio dessa, nem vim dessa época também, o Ney o gravou no nosso Ney. primeiro disco, né? É. Viveu um show no Ballroom junto com o Ronaldo, ainda antes da gente gravar. Aí foi falar com ele do camarim, gostei de tudo, gostei das canções, gostei da sonoridade. 2 anos depois ele faz o Olhos de Farol, que ele chama a parede, chama a minha, ele grava 2 músicas minhas, a parede toca em várias faixas.